Eu estou aqui com a Fabiana Barroso e com o Felipe Bueno, os estúdios da Jovem Pan. Muito boa tarde. Obrigatoriedade da vacina e essa busca pelas crianças. Fabiana, você é a favor desse tipo de rastreamento ou restrição? Não, eu sou completamente contra e explico. Eu sou extremamente legalista, então a nossa lei não admite esse tipo de possibilidade. Eu entendo os mecanismos aí que tanto a Prefeitura de São Paulo quanto a do Rio de Janeiro está querendo se utilizar do Conselho Tutelar. Eu creio que o Conselho Tutelar tem coisas muito mais objetivas para ir atrás. Exemplos, que a gente sabe do nosso dia a dia. O menor de fato abandonado, menores que estão envolvidos com violência. Então, a questão da obrigatoriedade está muito clara, inclusive nos julgamentos recentes do STF, daquelas ADIs. Então, não há obrigatoriedade. Eu não sou contra ou a favor da vacina, eu acho que cada um decide. Mas a obrigatoriedade, ainda mais vinda do Estado, isso para mim é assustador. Bom, o coletivo deve prevalecer? Ou a necessidade de atender a população como um todo, ou o indivíduo tem esse direito? Felipe? William, boa tarde. Fabiana, boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando na Jovem Pan News. É uma discussão que a gente começou a ter já há bastante tempo, sobre a questão sanitária prevalecer com relação à liberdade individual. Especificamente com relação às crianças e adolescentes, essa faixa, esse recorte de 5 a 11 anos que está no auge da discussão agora, desde dezembro, podemos dizer assim. Ontem mesmo nós falávamos da importância de se ler o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ao pé da letra. E o ECA prevê esse tipo de vacinação quando necessário e desenha-se um caso necessário, isso está bastante claro. Agora, esse método, é realmente assustador, porque remete a um episódio bíblico muito assustador, Remete a Herodes, remete a perseguição, Então, tudo que remete à perseguição é muito preocupante. Eu ainda defendo a questão de você convencer com dados, com ciência, as pessoas a se vacinar, e vacinar seus filhos, suas filhas, dadas as provas de que a vacina é eficiente e protege não só você, como protege toda a sociedade. Esse tipo parece até soa como uma perseguição, realmente é um modo de proceder um pouco assustador. Os dois são vacinados? Sim. Você é, Fabiana? Sim. Sim. Tá. Imagine para o dono de uma empresa correr o risco desse funcionário contrair uma doença e disseminar isso para toda a sua equipe. O prejuízo financeiro, isso deve ser levado em consideração em função desse funcionário que se recusa a seguir esse método de imunização? Isso não está no plano real das coisas, gente. Estão tirando do foco. Só preciso falar em relação ao ECA, não é verdade. O ECA, ele fala muito claramente em relação ao artigo 14, que as vacinas infantis, elas são obrigatórias se elas constarem no PNO. No PNI, elas estão no PNO. E quem determina isso? Tem uma outra lei também federal que determina que quem não é a Anvisa nesse caso, é o Ministério da Saúde que escolhe qual programa coloca a vacinação infantil. Então, assim, só questão de informação, lógico. Tá, mas a Anvisa não é ligada ao Ministério da Saúde, não é o órgão sanitário, o técnico, que diz, olha, eu aprovei. E aí a gente está, na verdade, enfrentando uma resistência política em cima dessa decisão? Pode ser, mas aí a gente tem que remeter ao que diz a lei. O que diz a lei? A lei é de 1973. Então, a lei condicionou que todas as decisões é feita nesse aspecto pelo ministro da Saúde. Então, nós temos autoridade, nós temos a Anvisa, não vou tirar a autoridade da Anvisa, que é a agência regulamentadora dessas normas, que realmente viu. Mas o que diz a Anvisa em relação a isso? Ela diz que ela não viu algo que faça mal à vacinação de pronto. Mas o Ministério da Saúde, resolveu achar por bem, então, colocar a questão da não obrigatoriedade, porque, de fato, vai conflitar com outras normas que nós temos. E quando a gente pega com uma lupa e vê o contrato tão citado, da Pfizer, a gente entende o motivo. Foi retirado contratualmente a cláusula 5 e a cláusula 8ª do contrato entre Brasil e Pfizer, que tira a obrigação de ressarcir qualquer pessoa ligada à Pfizer
Pfizer, ao fabricante Pfizer, se tiver uma contraindicação da vacina. E veja, isso é muito indivíduo, a medicina é assim. Você não tem como pensar numa política pública, numa inoculação desse tipo, ainda mais para as crianças, sem saber, porque cada criança tem a sua especificidade. E os pais que sabem disso. E esses pais, eles estão com zelo, eles não estão abandonando os seus filhos. Agora, eu concordo aqui com o Felipe dizendo que é uma questão de informação. Então, pais, eu vou fazer esse apelo. Busque informação, seja positiva ou negativa, porque eu nem encaro assim. Se informem, é caso a caso, porque a vida dos seus filhos, nesse momento, é o que realmente importa. Felipe Bueno, que informação que o pai deve buscar? Deve buscar informação séria, baseada na ciência. Não fique só, inclusive, nas experiências, nas pesquisas que foram feitas aqui no Brasil, né? Existem muitas pesquisas sérias tocadas por laboratórios, tocadas por universidades em outros países, independentemente da coloração política de quem governa. Estados Unidos, por exemplo, até ontem era um país governado por Donald Trump, hoje é Joe Biden, né? A página virou, mas desde o começo, né, as autoridades científicas dos Estados Unidos têm apontado para um rumo. Agora, um ponto importante sobre o programa de imunização, bem lembrado, Fabiano, o programa é dos anos 70, né? E por que até agora não se decidiu, dada a situação emergencial que tem quase 3 anos, por que não se decidiu? Eu perguntei isso ontem, né? Aqui o William Silembro estava comigo aqui. Por que não se decidiu colocar a vacinação contra a Covid neste plano de imunização? Falta o quê? E ontem eu ainda ressaltei, é óbvio, né? A ciência, desde que é ciência, prevê a correção, prevê o aperfeiçoamento, prevê a evolução. Isso é natural, mas nós temos um problema sanitário importante que não acabou. Isso tem que ser levado em conta.